O que esperar da seleção brasileira em 2024? Bom, a gente já teve basicamente a primeira convocação, inclusive se você quiser saber o que eu penso dessa primeira convocação do Dorival, vai ter um izinho aqui, algum cardzinho para você assistir o vídeo, mas hoje é dia de falar do ano, desse ano em geral, da gente projetar mais ou menos qual que vai ser a dificuldade que o Brasil vai ter ao longo do ano, os adversários, e analisar também os nossos concorrentes aqui da América Latina, falar um pouquinho das seleções europeias, mas os nossos concorrentes aqui da América Latina, porque esse ano tem Copa América e eliminatórias, então são nossos principais adversários. Já sem enrolação, vamos abrir aqui então o calendário da seleção esse ano. Ó galera, logo de cara o Dorival já vai ter só pedreira aqui, os nossos primeiros dois amistosos, Inglaterra e depois Espanha. Bom, uma coisa que eu acho que vai ser muito importante, já que o Dorival vai ter pouquíssimo tempo para trabalhar até chegar essa partida, é que os nossos principais jogadores eles estejam muito bem individualmente. Então, um cara como o Vinícius Júnior, que é um jogador que hoje já dá para falar que ele talvez seja top 5 do futebol europeu, mas na seleção, até hoje a gente espera aquele algo a mais dele, ele nunca conseguiu entregar o que é o Vinícius no Real Madrid para o que é o Vinícius na seleção brasileira. E como a gente não vai ter muito trabalho do Dorival, a gente vai precisar dessa individualidade bem forte, então acredito que seja um jogador que, se ele estiver bem para essas partidas aqui, tanto contra a Inglaterra quanto contra a Espanha, vai ser um cara extremamente importante. E falando agora um pouquinho da seleção da Inglaterra, é uma seleção que, na minha opinião, é bem mais forte que a da Espanha, bem mais forte mesmo. Talvez tenha isso a melhor geração dos últimos 20 anos. Cara, a defesa é muito boa, meio de campo é muito bom. O ataque é espetacular, tem o Kane, tem Sturridge, tem o Saka. E olha que o Sancho ficou mal tempo fora, mas é um cara que, se voltar também, é muita qualidade. O meio de campo é muito forte e as laterais, principalmente a lateral direita, dá muita inveja pro Brasil, porque assim, a gente tem uma dificuldade bem grande com a lateral direita e os caras têm tipo 4, 5 opções, tanto é que o Arnold agora joga de meio de campo aí na Inglaterra, de tanta opção que tem. Então vai ser um jogo em Wembley, na casa dos caras, e vai ser um desafio bem grande para a seleção brasileira. Agora, para o segundo jogo contra a Espanha, também vai ser difícil, obviamente, e é novamente também na casa dos espanhóis, lá no Santiago Bernabéu. Vai ser bom que o Rodrigo e o Vinícius já conhecem muito bem lá. Agora, assim, é uma seleção que, na minha visão, é mais fraca que a seleção da Inglaterra. Eu acho que em termos de ofensividade, né, em termos de ataque, eles estão bem abaixo assim das gerações anteriores deles mesmos. Já tiveram uma época que eles tinham tanto, se pegar a parte de volante, meia e atacante, caras muito bons, Xavi, Iniesta, Juan Mata, Davi Silva, tinha o Fernando Torres, Davi Villa. Hoje a Espanha é bem diferente nesse quesito, mas é uma seleção ainda assim bem forte. Tem alguns bons jogadores no meio de campo, mas essa parte de ataque aí acaba pecando. Tanto é que na Copa de 2022 foi meio que isso que aconteceu. A seleção até tinha um coletivo interessante, mas para atacar meio que ficava dependendo ali do Morata e não tinha muito aquele ponta, aquele cara de velocidade do lado que acabava fazendo falta. Tem o Dani Olmo, que é um jogador muito bom, mas é um cara que inclusive hoje joga mais de meia do que como ponta, né? Porque ele não é tão veloz assim, ele arma muito bem. Ele tá jogando muito bem no Leipzig, então é um cara que já jogou pelo lado na Espanha, mas hoje em dia joga mais de meia. Enfim, o ano já vai começar com tudo aí, com 2 amistosos bem difíceis. E o Brasil, eu acho que independente de resultado, claro, não pode perder feio, ser eliminado, aliás, ser eliminado não, ser goleado e tal. Mas eu acho que tem que competir e mostrar um bom futebol. Mostrar que, olha, eu vou enfrentar as principais seleções do mundo e vou competir bem. Porque faz tempo que o Brasil não joga com esse tipo de seleção. Então a gente também fica com aquela curiosidade e um pouquinho de insegurança. Aí depois a gente já tem pré-amistosos meio que preparando para a Copa América e depois Copa América. Eliminatórias vai ser só lá no final do ano mesmo. A gente vai ter aí o jogo contra o México e contra a seleção dos Estados Unidos, que sinceramente aí são seleções mais fracas. O México, assim, não é nem de longe aquela seleção. Não que o México já alguma vez foi uma super seleção, né? Mas antes você tinha Chicharito, você tinha jogadores como o Carlos Vela, enfim, alguns outros caras interessantes também. Dessa vez o México já está num processo de reformulação de uma geração de um nível um pouquinho mais abaixo, então o Brasil obviamente favorito, e contra os Estados Unidos também já é bem favorito. E dá para entender assim esses amistosos, porque como a Copa América vai ser disputada nos Estados Unidos, você já traz o time para fazer jogos lá na América do Norte um pouquinho antes dessa competição. Então dá para entender esses amistosos aí. Enfim, esses amistosos são tranquilos. Aí depois já tem a Copa América, né? O nosso grupo vai ter ou Costa Rica ou Honduras. A gente ainda não sabe, mas está confirmado o jogo contra o Paraguai. E confirmado também
o jogo contra a Colômbia. É um grupo meio chato, claro, o Brasil é mais forte que qualquer um desses adversários, mas dado a situação atual que o Brasil tá e a bola que a gente está jogando, a gente fica com aquela desconfiança. Eu espero que nesse momento o trabalho do Dorival já esteja num estágio mais avançado, que o time coletivamente já apresente um futebol melhor. E tem aquela dúvida, né? O Rodrigo Lasmar, lá no final do ano passado, ele falou que o Neymar não tinha condição de jogar a Copa América, que ele simplesmente não ia ter condição de jogar, o que eu achei estranho, porque falta muito tempo até essa recuperação do Neymar e faltava ainda mais tempo lá, mais ou menos em dezembro, novembro, que ele soltou essa declaração. E aí fica aquela dúvida, será que o Neymar vai ter condição? Será que ele vai jogar ou será que já não dá? O caso dele é só para a próxima temporada mesmo, lá em agosto, ou um pouquinho antes. Enfim, se não tiver Neymar, o Brasil vai ter que saber estar bem postado sem ele. E para criar jogada fica aquela dúvida, porque o Neymar, ele independente se ele esteja um pouco abaixo ou no seu melhor nível, ele é um cara que ajuda muito o Brasil a criar essas jogadas, e quando a gente joga sem ele, muitas vezes não tem essa figura do camisa 10 ou desse cara que vai dar um drible diferente, um passe diferente, então a gente sofre bastante nessa questão. E novamente vou bater na tecla, a gente precisa do Vinícius Júnior jogando a bola que ele joga no Real, claro, não precisa ser 100%, mas jogando perto do que ele joga no Real na seleção brasileira, porque aí sim dá um salto muito grande pro nosso time. Se não tiver isso, aí é torcer para outros jogadores como o próprio Rodrigo também, que no Brasil eu tenho gostado dele nos últimos jogos. O Endrick, que vai ser a novidade aí desse ano, a gente não sabe meio que se ele já vai ser um centroavante titular ou vai ser só um cara para compor elenco, mas é um jogador que, se a gente pegar a convocação que a gente teve agora, a concorrência é Endrick e o Richarlison, que vai chegar meio machucado, meio recuperado. Então quem sabe, se ele tem um desempenho bom lá nos jogos iniciais, ele já vai também ganhar moral para de repente ser titular aí nesse meio de competição, que é, inclusive essa época ele meio que já vai estar praticamente no Real Madrid. E é isso, eu espero que a gente passe aí na Copa América, que a gente inclusive possa ganhar esse título. A concorrência, na minha opinião, de forma geral, é contra a Argentina. A Colômbia é uma seleção que é interessante, mas assim, é muito mais na figura do Luis Dias e naqueles lampejos do Rames, mas é um jogador muito instável. O Uruguai está num processo de reformulação, então não tem mais Cavani e Suárez, pelo menos por enquanto, é mais Darwin Núñez. Aí você tem na defesa até jogadores que passaram do Palmeiras, como o Vinha, que agora está no Flamengo, tem o Piquerez, enfim, tem o próprio Arrascaeta e o De La Cruz também do Flamengo, mas é um time que eu acho que ofensivamente não é tão forte assim. Tipo, é um conjunto interessante, com o Valverde também, mas eu acho que, assim, o Brasil bem superior, claramente. No final, o grande adversário para essa competição e o grande rival do Brasil aqui na América do Sul é a seleção da Argentina, e agora a gente vai analisar um pouquinho como é que eles estão. Eu vou pegar por base a última convocação deles pra gente ver também se é esse time todo, porque tem gente também que, como a nossa seleção tá numa fase ruim, falando que a geração da Argentina é melhor, tem jogadores melhores, e eu discordo totalmente, mas vamos analisar aqui essa última convocação de agora para os amistosos de março. Eu estou usando como base porque o time da Copa América também deve ser bem parecido com isso aqui. Aqui a gente já tem alguns goleiros conhecidos, como o Armani, o próprio Emiliano Martinez aí, que é o goleiro doidão que pegou tudo na Copa do Mundo. Tem Pezzella, Pérez, Otamendi, Cristian Romero também, bom zagueiro. O Tagliafico, lateral. Marco Senesi, Molina, Valentim Barco, né, o cara que está no Brighton agora. E é um jogador muito interessante, bem jovem aí, que era do Boca Juniors. O Ezequiel Palacios, Rodrigo De Paul também, que é o segurança do Messi, aí, primeiro volante, muito bom na seleção argentina principalmente. Leandro Paredes, o McAllister, que jogou muito bem na Copa. Enzo Fernandes, que jogou muito bem na Copa também. Sinceramente, assim, é um jogador que eu acho muito bom. Eu acho que ele não tem esse futebol todo que algumas pessoas falam, mas é um cara que ainda está evoluindo, mas na seleção já joga muita bola. O Lo Celso, que é um bom jogador. Aí tem o Nicolas Gonzalez, o Garnacho agora, que é uma das boas notícias do Manchester United aí nessa primeira parte de temporada, ou melhor, primeira metade de temporada. É um cara que joga na ponta esquerda, então é bom também, porque às vezes o jogo da Argentina fica muito concentrado do lado direito, né? Porque você tem o Messi, que joga por ali, o Di Maria também, que às vezes acaba caindo por ali, então é importante você ter um cara na ponta esquerda. Aí você tem o Bonanote, que também é do Brighton, o Carbone, o Di Maria, já veterano no Benfica, até com bastante especulação que ele possa sair, o Messi do Inter Miami, o Julián Álvares do City, Lautaro Martinez, que está jogando muita bola na Inter de Milão, e o Dybala.
Agora sim, rapaziada, analisando de forma geral, é um time que, assim, em termos do gol, tá garantido. Se a gente for olhar zagueiros, beleza, Romero, boa idade do Tottenham. O Otamendi já é um zagueiro que, assim, bem mediano, já com a idade já avançada. E na seleção argentina ele até desempenha bem, mas é um cara que, assim, eu acho que quase impossível ele chegar na próxima Copa do Mundo, só se não tiver realmente mais quase ninguém aí dessa geração. E aí você tem laterais barra-alas interessantes, como é o caso do próprio Barco, que pode jogar por ali, apesar de ser um cara que também joga de meia esquerda. A gente tem o Tagliafico também, que é um cara que sempre jogou bem na seleção argentina. Um cara que não tá nessa, mas ele é bom e, se eu não me engano, até bateu o pênalti aí na última Copa. O Acunha, do Benfica, que é um lateral esquerdo muito bom. Enfim, de zaga e laterais, a zaga mais ou menos, lateral, ok. Aí se a gente pegar os volantes aqui, você tem desde o Ezequiel Palacios, a gente tem o Depou, Paredes, McAllister, Enzo Fernandes, o Lo Celso. Esses caras que eu falei, eu acredito que dá para fazer um meio de campo legal. Em termos de volantes, segundo volante, meia que a Argentina tem, tá bem legal, assim, uma geração interessante, pessoal de idade boa e que vai chegar na próxima Copa com bastante tranquilidade. Então, eu acho que inclusive é um dos melhores setores, é o setor mais equilibrado, eu acho que da Argentina é o meio de campo. Aí quando a gente olha pro ataque, eu tenho a tese de que parece muito bom, mas não é. Porque é o seguinte, a gente tem o Garnacho, que é um cara muito jovem e não dá pra depender dele. É um jogador bom assim, mas também não acho que é um cara que é fenômeno, que vai fazer milagre, mas é um bom jogador. Aí você tem aqui o Bonanotti, Carboni, Di Maria, Messi, Álvares, Martinez e Paulo Dybala. Esses três últimos que eu falei, para mim, depois que meio que passar essa geração Di Maria e Messi, são por enquanto os principais nomes aí para a Argentina contar. E eu acho que depender desses três caras não vai dar nada bom para a seleção argentina. O Álvares como um atacante para fazer uns gols, beleza. Agora o Dybala na seleção argentina, assim, o Dybala já tem 30 anos e até agora não aconteceu nada com ele com a camisa da Argentina. Até porque ele joga numa área muito próxima do Messi, então ele meio que sempre foi um reserva. Quando entrou, ele não consegue muito bem combinar esse jogo, então acabou que nunca se desenvolveu na seleção. E tanto é que, se a gente for lembrar, na Copa ele entrou praticamente na final lá, bateu o pênalti legal, mas assim, em termos de bola jogada, é um cara com 30 anos e quase história nenhuma na seleção. O Lautaro Martinez está fazendo uma temporada sensacional na Inter de Milão, tá muito bem, metendo gol pra caramba, ele é ídolo máximo lá. Agora, na seleção argentina, não dá pra saber o que acontece com esse cara. Na Copa ele perdeu um monte de gol, ele não consegue dar muita sequência nas jogadas, parece que é aquele cara que não tem muita confiança, sabe? Quando veste a camisa da seleção. Então não dá pra contar, não é um cara confiável, dá pra você convocar ele com base com que ele joga na Inter de Milão. Agora, se a gente for analisar o que ele tá jogando na seleção argentina, é muito pouco. Agora, ó, falando de Di Maria, para essa Copa América eu acredito que ele chegue e vai jogar, vai ser importante. Agora, para a próxima Copa do Mundo eu acho já muito difícil ele chegar em alto nível. Tanto é que a gente já está especulando aí que talvez ele saia do Benfica, e se ele for sair do Benfica, eu acredito que é para vir para a América Latina ou para um clube argentino ou brasileiro. Eu acho que é mais fácil um argentino, né? Mas nunca se sabe. Então é um cara que eu acho que para o próximo torneio mais importante da Argentina, que vai ser a Copa, já esquece de Maria. E o Messi, assim, na próxima Copa eu acredito que ele vai acabar jogando, porque inclusive é nos Estados Unidos, mas eu acho que já vai ser um Messi que não vai conseguir fazer nem perto do milagre que ele fez em 2022. Porque se a gente pegar em 2022, a seleção argentina ela não era espetacular. Era basicamente todo mundo jogando para que o Messi tivesse a maior liberdade possível para fazer a genialidade dele. E meio que foi isso aí com o Emiliano Martins aí, fazendo milagre atrás de milagre, que a Argentina conseguiu ser campeã do mundo. Já 4 anos mais envelhecido, ele vai estar na Copa com 37 anos. Então eu acho que vai ser muito complicado aí para a Argentina depender completamente do Messi. Eu acho que ele vai ser uma figura importante no elenco, mas vai depender mais daqueles caras que não costumam apresentar muito futebol na seleção. Mas para a Copa América eu acredito que o Messi ainda vai chegar bem, vai chegar motivado, porque é nos Estados Unidos, então ele já está jogando lá. Talvez seja o último torneio que ele consiga jogar ainda com um alto nível, então ele mesmo falou isso, né, que ele queria jogar a Copa do Mundo, aliás, que ele queria jogar a Copa América. Então, para esse torneio, é uma Argentina que é forte. Agora, se o Brasil chegar minimamente ajeitado, independente se tem Neymar ou não, dá para competir, dá para jogar de igual para igual, né, pelo amor de Deus. E aí, depois da Copa América, que eu espero que a gente ganhe,
a gente aqui finalmente volta com as eliminatórias que não estamos numa situação muito favorável, né? O Brasil, por enquanto, não está nem naqueles 5 que se classificam. Então é bom a gente começar a colocar bastante atenção aí para nos complicar nas eliminatórias, pelo amor de Deus, né? A gente vai ter jogos em setembro contra Equador e Paraguai. Depois os próximos jogos vão ser em outubro contra Chile e Peru. E em novembro contra a Venezuela e contra o Uruguai. Aí, obviamente, aqui esse último jogo de todos que eu falei é o jogo mais difícil, né? Aqui contra o Uruguai. Que é aquela coisa, independente da forma com que o Brasil vai estar, é um time que vai dar para jogar de igual para igual, por mais que a gente jogou muito mal na última partida. Eu espero que o Dorival já esteja com a seleção minimamente ajeitada, que vai dar sim para competir bem com o Uruguai. De resto, seleções que o Brasil é superior aqui, né? Enfim, sem grandes concorrentes, não tem Colômbia, não tem Argentina, enfim. Então é um calendário que pro resto do ano, pro resto do ano depois da Copa América, é um calendário até que tranquilo para a seleção. Mas galera, meio que foi isso, vai ser um ano com grandes desafios aí para a seleção e espero que a gente passe muito bem aí nesse ano, que o Dorival tenha paz para trabalhar e que ele apresente os resultados que a gente quer que ele apresente e que o Brasil volte a ter uma seleção aí que dê mais confiança para a gente chegar bem para a Copa do Mundo, enfim. Vamos falar muito de seleção aí, de todo esse ciclo de 2026 aqui no canal. Se você curtiu o vídeo, deixa o like que me ajuda demais. Também se inscreve, compartilha o vídeo. Nesse começo de canal é sempre muito difícil, então se você assistiu até aqui, eu agradeço demais. É isso, espero que vocês tenham gostado. Falou!